amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Voltamos a afirmar que é com grande alegria que aqui retornamos para esses breves momentos de reflexão em torno do Evangelho do Cristo. É possibilitar pensar em Jesus, sentir Jesus. É como se Jesus chegasse em nossa casa e sentasse ao nosso lado e permanecesse conosco para que a nossa vida se torne uma vida harmoniosa. Não vamos esquecer o recipiente com a água que será fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais e no final devemos ingeri-la com muita fé e respeito. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória, que é do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Hoje é a mensagem 100. Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste, suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espante dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graça, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, em todas as situações devemos agradecer a Deus, render graças ao Senhor. Porque todas as experiências, todas as situações não acontecem por acaso. Vem o aprendizado, um aprendizado do qual fica o fortalecimento para prosseguirmos em nossa caminhada. Façamos agora a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para que os benfeitores venham até nós. Senhor Jesus, aqui estamos com o propósito de realizar um breve estudo do vosso Evangelho. Acolhei os nossos corações
desejosos do aprendizado e fortalece-nos para que no cotidiano tenhamos as condições de colocar em prática aquilo que tivermos estudado, que tivermos refletido, a fim de que avancemos em nosso processo evolutivo. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós vimos anteriormente que a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor incondicional. Ele nos orienta a amar o nosso semelhante, a amar o inimigo e nos dá como orientação o fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito. E pensando nos seus ensinamentos, nós nos lembramos do ensinamento que ele nos trouxe com relação à prática do bem, com relação a que a gente chama de beneficência, né? Ou seja, caridade. A caridade que é a expressão maior do amor. Do amor que nos liga a Jesus, do amor que nos liga a Deus, nosso Pai Criador. E quando se fala em caridade, nós vamos nos lembrar de São Vicente de Paulo, em uma instrução que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Só um trechinho. Ele nos diz que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não há esperança no futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação, em todas as partes. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer-se desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? São palavras de São Vicente de Paulo. Pois bem, e essa prática do bem, que é de fundamental importância vamos assim dizer, na trajetória de Jesus, porque Jesus, ele esteve na terra praticando o bem. Ele estava junto de todos, principalmente dos pobres, dos oprimidos, dos que estavam doentes, enfermiços, do corpo e da alma. Estava junto das criaturas imperfeitas. Ele não afastava ninguém. Então ali tinha criminosos, malfeitores, tinha assim, homicidas terríveis, adúlteros, tinha a massa, tinha todas as pessoas com as suas qualidades, mas com as suas imperfeições, com as suas inferioridades. E ele ficava junto dessas pessoas, fazendo o quê? Fazendo o bem. Porque ele estava o tempo todo orientando, falando, estava o tempo todo advertindo. E isso é uma grande caridade, porque é exatamente o educador. Por isso que ele diz que o único título que admitia era de mestre. Ele estava ali sendo mestre.
ensinando, orientando, advertindo. Porque os conhecimentos levam à tomada de consciência, e a tomada de consciência vai conduzir a uma transformação de vida. Você toma consciência através daquele ensinamento e a partir dali você pode exatamente começar a se vigiar para identificar suas más tendências e procurar combatê-las e vencê-las. Então, é uma caridade imensa que ele, o tempo todo, realizou aqui na Terra. Mas já há uma passagem que ele fala exatamente das boas obras, né? Ou seja, do bem que se esteja praticando. É nessa passagem, quando ele diz: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita, não saiba o que dá a mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. O registro é de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, Jesus aqui combate a prática do bem, a caridade, de uma forma ostensiva. E a gente sabe que isso ainda é um tanto comum. No tempo que Jesus estava na Terra, as pessoas, os doutores de lei, os importantes, né, daquele tempo, eles se faziam acompanhar de servos que iam na frente deles tocando trombetas para anunciar que eles estavam vindo e estavam soltando moedas para as pessoas. Era uma forma de aparentar importância, né? Era um modo de apresentar que eu posso, eu tenho importância, eu sou uma pessoa relevante aqui nesse local. Aí Jesus condena exatamente isso. Mas, lamentavelmente, a gente sabe que muitas pessoas, como diz Kardec aqui, quando estão a sós com o necessitado, são incapazes de dar uma moeda. Mas quando estão na presença de outros, são assim bondosos demais, a ponto de darem somas significativas. E é por aí que muitas vezes acontece. As pessoas praticam a caridade porque são pessoas que são orgulhosas, são vaidosas e querem amaciar o seu ego, o seu egoísmo, e mostrar, olha, como eu sou bondosa. Eu sou uma pessoa muito bondosa. Estou ajudando a esses necessitados. E quando a pessoa passa no rosto do outro, você não merecia o que eu fiz por você. É isso que você faz comigo? É o troco que você me dá? A gente, de certa forma, faz e espera ter uma retribuição, uma recompensa. Espera que aquela pessoa seja eternamente reconhecida pelo nosso ato. E tem pessoas que ficam tão ligadas pelo fato de ter recebido uma ajuda,
que não se libertam, se acham na obrigação. Não, seu fulano, dona fulano fez muito por mim. Sim, gratidão é importantíssimo, é um sentimento nobre. Mas gratidão é uma coisa, e ficar na dependência daquela pessoa pelo fato de ter recebido ajuda é diferente. E quando se diz, eu vou ajudar, porque quem faz ao pobre empresta a Deus. Quem sabe um dia eu precise dessa pessoa, da ajuda dessa pessoa. É a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, porque como espíritos imortais que somos, ainda numa caminhada buscando a evolução, nós ainda temos mais inclinações, que são essas. Quando a gente fala de mais inclinações, não quer dizer mal, né? Não quer dizer perversidade. São essas arestas que ainda trazemos e que precisam ser resolvidas, solucionadas. E o processo da reencarnação permite exatamente isso, que a gente retorne à escola da vida para esse aprendizado, para essas correções. E Kardec também chama a atenção para os infortúnios ocultos, né? Porque existem os infortúnios coletivos, né? Existem as tragédias climáticas e outras tantas que comovem a todos nós, fazendo com que estejamos unidos em ações para reverter os efeitos da calamidade. Mas há muitos infortúnios ocultos, ou seja, sofrimentos que não aparecem diante dos nossos olhos. Pessoas em situação de vulnerabilidade social, num estágio até de miséria, acordando de manhã sem saber se vai comer naquele dia, o que vai fazer para botar um pouco de comida na mesa. E isso é tão triste. Em nosso país, que é um dos maiores produtores de alimentos, a gente sabe que o egoísmo de quem pode, de quem decide, é aquele egoísmo que vai gerar muita ganância. E o ter cada vez mais faz com que não se pense os menos favorecidos, né? Então são esses infortúnios que existem e que não tomamos conhecimento no dia a dia. É tanto que Kardec vai lembrar a todos nós aquela passagem do Evangelho, que Jesus estava com os discípulos no templo e as pessoas ali chegavam para fazer as suas doações. Muitas pessoas ricas chegavam, depositavam dinheiro, mas veio uma pobre viúva que depositou as moedinhas. Jesus chama a atenção que de todos que ali estiveram, quem fez a maior doação foi aquela pobre mulher, porque ela doou do que tinha para a sua sobrevivência. E que assim nós devemos fazer as nossas ações do bem, sem aquela desculpa, eu não posso, eu não tenho condições agora, eu estou muito necessitada. Cada um tem um pouco para oferecer, cada um tem um pouco para ofertar. E o valor será cada vez maior em termos de significado espiritual, à medida em que o coração desprendido esteja tirando pouco daquilo que tem para fazer a caridade, para fazer o bem. Uma amiga nossa,
ela relatou que certa vez pediram um pouco de comida na sua porta e ela fez um prato. E elas tinham acabado de almoçar, ainda tinha ficado o suficiente para compor um prato de refeição. Quando ela entregou, foi chegando outro pedinte e pediu também. Ela disse, que pena, o último que nós tínhamos era esse. Aí o homem olhou para ela e disse, a senhora tem aí uma vasilha qualquer, porque eu divido o que a senhora me deu com ele. Gente, isso é tão bonito, isso é tão significativo. Ele podia ir embora, imagina, morrendo de fome, sem ter o que comer, recebe uma refeição, mas não, é porque ele sabia o que o outro estava passando. Ele sabia a fome, a dor da fome que o outro estava passando. E ali, nesse momento, ele deu uma demonstração de desapego e deu metade para o seu semelhante. Isso é um exemplo muito, muito significativo para todos nós. É o desapego, é entender a dor do outro, é ter piedade para com o outro. Piedade é quando você se sensibiliza, porque sente a dor do outro, compreende a dor do outro. Mas os Espíritos vêm nos dizer, nas suas instruções, aqui apresentadas, né? Eles nos propõem, nos advertem, e todos nós temos condições de praticarmos a caridade, porque se não tivermos as condições de fazermos a caridade material devido à condição, às vezes financeira, econômica em que nos encontramos, existe a caridade moral que está ao alcance de todos nós, que é a oportunidade que nós temos de dar de nós mesmos. Porque enquanto estiver fazendo a caridade material, nós estamos repassando aquilo que Deus nos concede. Mas eu estudei muito para ter esse emprego, trabalho muito, mas são concessões divinas. A oportunidade do estudo, do aprimoramento, a oportunidade de um bom salário, de um bom emprego, são concessões divinas. Tudo aquilo que nós vamos encontrando no mundo terreno e aqui vamos deixar quando desencarnados, não pertence a nós. Nós somos administradores provisórios e Deus nos concede essa possibilidade também para fazermos o bem, para amenizarmos a dor, o sofrimento daquele nosso semelhante que nós vamos encontrando pelo caminho da vida. Então, o que seria essa caridade moral que está ao alcance de todos nós? É a nossa paciência para com as imperfeições do outro, a nossa compaixão, ter misericórdia, piedade do sofrimento do outro, ter tolerância e compreensão, e isso vai desde o âmbito familiar até as demais situações da vida. No grupo familiar é tão difícil, né? Nós termos paciência, porque ali estão não só os afetos de outrora, mas os desafetos também, que estão ali exatamente para serem ajudados e também nos ajudar a desenvolver as virtudes com paciência, tolerância, compreensão, o afeto, o carinho. Então, a caridade moral, todos nós podemos fazer.
Às vezes a gente faz doações extraordinárias. Chico tem um livro, Chico Xavier, ele psicografou de Espíritos Diversos, Histórias da Vida, onde ele relata um caso de um empresário maravilhoso, um grande benfeitor, porque ele fazia doações de enxoval de bebê, cestas básicas, e por aí ia. Era assim, uma pessoa conhecida. Aí teve um dia que ele recebeu um ofício e quando a secretária entregou, ele viu alguns erros naquele tempo de datilografia. Aí ele chamou a empregada na frente dos outros funcionários e chamou a atenção dela e disse assim, transmitiu alguns conceitos que feriram muito aquela moça, que não teve o que fazer a não ser chorar muito. Aí o Espírito diz, olha aí, nós somos preparados para a caridade material. Mas quando a vida nos convida a dar de nós mesmos, nós nos tornamos verdadeiras suvinas do coração. E é verdade. E é verdade que isso acontece no nosso cotidiano, porque somos invigilantes, não nos damos muitas vezes conta das situações desafiadoras, né, as provas que a vida nos oferece. E o importante é que nós teremos sempre a oportunidade da correção, do aprimoramento. A gente sempre tem esta oportunidade de rever os nossos erros, de rever os nossos equívocos, né? E isso é uma bênção divina, porque, afinal de contas, Deus nos criou para a perfeição. E para chegarmos lá é necessário uma longa caminhada de aprendizado, de transformação, de reabilitação perante as leis de Deus. Então, meus irmãos, fica a mensagem. Vamos agora, meus irmãos, fazer as nossas vibrações. Emitir um pensamento, um sentimento no desejo verdadeiro de ajudar, de fazer com que as ondas vibratórias, nesse momento, atinjam, envolvam as pessoas com amor, com paz e esperança. Senhor Deus, aqui rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, pela paz em nosso país, para que os dirigentes possam trabalhar pela justiça social, pelo perdão, pela concórdia daqueles que não sintonizam conosco, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que permaneça sintonizada com a codificação e o Evangelho do Cristo. Pedimos, rogamos, pela superação, pela cura de todos aqueles doentes, pedindo para que não falte a eles a fé e a esperança em seus corações. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia às suas vidas. Agora, vamos fazer as nossas vibrações específicas, fazer uma pequena pausa para que cada um possa pedir por algum necessitado, por algum enfermo, por alguém que esteja aflito, enfim, por cada um e por nossas famílias. Recebei, Senhor Deus,
as rogativas aqui apresentadas. Derramai vossa graça sobre todos nós, para que envolvidos nessa graça, nessas bênçãos, possamos ficar fortalecidos diante dos desafios que a vida nos apresenta. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.